para mais um podcast sobre comunidade. Eu me chamo Thaís, sou aprendiz do Instituto Adamar. Eu me chamo Gustavo, sou aprendiz aqui do Instituto Adamar e hoje a gente veio apresentar Amanda, assistente social aqui do Instituto. A gente vai falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Então, Amanda, tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. A gente que agradece. Que bom que deu certo, né? Pra gente conversar e um pouquinho refletir sobre esse tema que é tão importante, né? Pra todo mundo e principalmente pra gente que trabalha, né, diretamente com as crianças e os adolescentes. A gente queria saber um pouquinho sobre a sua formação. Eu sou assistente social, né? Então eu fiz serviço social, me formei em 2012 em Apucarana, na FECEA, hoje é a Universidade Estadual do Paraná. Depois que eu me formei, eu fiz uma especialização lá também, e desde então eu venho atuando como assistente social. Faz 3 anos que eu tô aqui no Instituto, né? Então 3 anos trabalhando diretamente com criança e adolescente. Mas antes trabalhava em prefeitura, trabalhava no CRAS, e aí acabava atendendo também bastante, né? Crianças, bastante famílias. E é isso, agora estamos aqui. E você sabe me dizer como era a situação da criança e do adolescente antes do ECA? Antes do ECA, a gente tinha o Código de Menores, né? O Código de Menores era um conjunto, né, de regras que, né, dava ali direcionamentos para a criança e para o adolescente. Ele tinha também casos que o Código de Menores era omisso, a gente se baseava na Constituição Federal. Mas o Código de Menores, ele tem uma característica de ser bastante repressor, assim, né, em relação ao tratamento para com a infância. Até lá no começo do código, se a gente for ver, o que eles colocam, né? Que o código ele vai tratar da assistência, da proteção e da vigilância à criança e ao adolescente. Ao contrário do ECA, que eu trouxe aqui, né? Pra gente também ver o que coloca, né? Logo no começo, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, né? Que essa lei, ela dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Então, ao contrário do que era o Código dos Menores, que assim, falava de assistência e de proteção, mas focava muito na questão da vigilância, o ECA ele vem para mudar isso, ele vem para colocar mesmo a criança e o adolescente no foco de uma proteção integral por parte do Estado, da família, né, e da sociedade em geral. Então, assim, como era, né, a situação da criança e do adolescente antes, a gente pode pegar por segmentos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o adolescente que comete algum ato infracional, né? No Código de Menores não tinha uma proteção integral para essa criança, para esse adolescente. Então, muitas vezes quando o adolescente, né, praticava algum tipo de ato infracional, ele já era, né, automaticamente mandado para a FEBEM, né, para essas entidades que daí deixavam, né, as crianças e adolescentes internados. E não tinha uma proteção do Estado no sentido de entender, né? Poxa, o que será que tá acontecendo, né? Vamos conhecer essa família, vamos conhecer esse adolescente. Por que ele tá na rua? Por que de repente ele se envolveu com o uso de drogas e tudo mais? Então, hoje o ECA vem para mudar isso, né? Então, hoje, por exemplo, o ECA ele coloca já as medidas socioeducativas que o adolescente tem que cumprir, né? Quando acontece alguma situação como essa, como, por exemplo, tem advertência, tem liberdade assistida, tem prestação de serviço à comunidade, antes dele ser recolhido para uma instituição, né? E cumprir lá a sua medida. E antes não, como era uma legislação que previa mais a vigilância, né? Então qualquer motivo já era, né, mandado para a FEBEM, para esses locais, e não tinha tanta proteção. Outra coisa importante também, antes do ECA, é que assim, todo adolescente a partir de 14 anos já poderia trabalhar, certo? Sim. Só que ele não tinha uma proteção estabelecida conforme nós temos hoje no ECA. Então ele ia trabalhar e não tinha políticas de atendimento que verificavam se esse adolescente estava estudando, se ele estava indo para a escola, né? Quais eram as condições de trabalho que esse adolescente estava submetido, se ele tinha seus direitos de fato garantidos, né? Bem como acontece com vocês, né? Sim, então assim, pra estar aqui hoje, vocês precisam estar estudando, vocês precisam ter boas notas, né? Não pode estar ali, né? Vocês sabem muito bem disso. Entrega lá os boletins pra gente, né? Pra gente acompanhar as notas. Então, antes não tinha nada disso.
Tanto que, se a gente for ver, assim, os nossos avós, né? Tem muitos deles que são até analfabetos, né? Que não tiveram, assim, a alfabetização concluída. Então, assim, ou que estudaram muito pouco, estudaram até a 4ª série, né? Por exemplo, a minha avó, ela já, né, terminou a 4ª série e já foi trabalhar, né? A mãe morreu muito cedo e começou a trabalhar na tecelagem e não concluiu, né, os estudos. Meu avô também. Então, isso era muito comum antigamente, né? E o ECA vem para mudar isso, né? Veio para mudar isso. Então, assim, são várias situações, né? Que antes do ECA, a gente não tinha tanta proteção assim para com a criança e adolescente. E foi como eu falei, né? O ECA veio para mudar, veio para proteger mesmo, né? Esse segmento aí, esse público. E mudou, né? E mudou, e tem mudado, né? Ainda bem. Ainda bem. Graças aos movimentos sociais, né? Graças às pessoas que estudam mesmo, né? Infância e adolescência, que se importam e que buscam por essa mudança, né? Sim. Como que você analisa hoje o cumprimento, assim, do ECA? Olha, é difícil falar no geral, né, Thaís? Mas, assim, aqui no Instituto, a gente busca, assim, fazer, né, todas as nossas ações, elas estão pautadas sempre nos princípios do ECA. Então, por exemplo, nesse ano a gente tá com a campanha do Brincar, né? Sim. E que foi também, a gente estudou, a gente tirou, né, daqui pra gente poder enfatizar com as famílias, né, a importância do brincar. Então, eu acredito assim que já são 32 anos de ECA, né? Então muita coisa mudou. Eu acredito que tem sim, né? O ECA tem sim sido cumprido, né? A Justiça tem sim feito um trabalho bastante legal pelo que a gente acompanha. O Conselho Tutelar, os outros órgãos defensores de direitos, né? A gente sabe que, claro, que precisa melhorar, né? Como todas as... Como tudo na vida, né? Tem que melhorar. A gente sabe que ainda tem criança e adolescente em situação de trabalho infantil, claro que tem, né? Mas tem, assim, né? Em grande parte tem sido cumprido, sim. Mas também não cabe só, né, ao Estado, né? Cabe também à sociedade, cabe à família, cabe a todos nós, né? Zelar pelo cumprimento do ECA. Então é um desafio constante, algo que tem que ser realmente uma constância, né? Sim. Você falou em brincar. Qual a importância da brincadeira para as crianças e para os adolescentes? A importância da brincadeira, nossa, é tanta coisa, né, gente? Porque assim, geralmente a gente acha que brincar é só quando a criança tá ali, né? Se divertindo, tá ali passando um tempo, não tá fazendo tarefa, ou não tá fazendo nada e vai brincar, né? Só pra se divertir. E não é isso, né? Não é só isso. Por isso que a gente viu a necessidade de fazer uma campanha aqui no Instituto sobre a importância do brincar, né? Sobre o brincar em ação, que inclusive é o nome da nossa campanha. Porque por essa importância para tentar levar, né, tanto para as crianças, adolescentes e para os pais a importância do brincar. Porque a gente passou aí por esse período de pandemia, né, e a gente viu que muitas crianças, né, ou tiveram que brincar sozinha, passaram por muito tempo mesmo de isolamento, né, e a gente quis recuperar isso. Por quê? Porque o brincar, ele favorece, né, a construção de relações sociais para as crianças e para os adolescentes, porque não é só criança que brinca não, né? Inclusive adulto tem que brincar também, né? Então, assim, favorece a questão das relações sociais, favorece muito a criança, por exemplo, aprender a ter noção de regras, sabe? Na brinquedoteca eu tive a experiência de, logo que eu entrei aqui no Instituto, acompanhar um pouquinho a brinquedoteca. Hoje é a ludoteca, né? A gente mudou de nome, mas assim, favorece muito a criança saber ganhar e saber perder, sabe? Então essas regras, esse espaço, a trabalhar as emoções, né, das crianças, a construir ali o seu imaginário, né, a fazer esse vida real com o mundo imaginário, assim. Então favorece aí, né, a saúde emocional dessa criança também. Sim. Enfim, são muitos e muitos benefícios que eu acho que um pedagogo também, né, especialista aí como a gente tem a Tia Elis, que né, brinquedista, psicólogos também tem muito para falar, assim, mais tecnicamente, né, mas assim, o básico a gente sabe que assim, são vários benefícios para além da diversão, né? Por isso que a gente sabe que em casa, né? Às vezes eu chego em casa, assim, que tenho as minhas amigas que têm filhos e, nossa, tá tudo bagunçado. Não sei se vocês têm criança em casa. Sim, e não para arrumado, né, gente? Assim, às vezes eu não sou mãe, né? Mas eu acho que deve dar deve incomodar, mas assim, a gente, né, os adultos não podem ficar focados nisso. Tem que deixar brincar mesmo, tem que se perder ali na brincadeira, nos brinquedos. Claro, tem que organizar tudo
que ser uma bagunça boa, né? Uma bagunça boa, mas tem que se perder aí, né? Nesse imaginário, nessa construção aí, né? Dos jogos, enfim. É tudo de bom. Essa campanha do Brincar foi passada para os pais aqui no Instituto? Sim, a gente passou para eles, né? A gente tem feito todas as atividades que envolvem hoje, né, as oficinas, elas estão focadas no brincar, né? Então, por exemplo, a gente tem o balé, a gente faz os nossos conteúdos lá do balé, o que vai ter de apresentação, mas dentro ali da oficina, então, tem o momento da brincadeira. Né, isso é levado para os pais sabem, as crianças também levam, né? Aproveitando, nas nossas redes sociais tem bastante conteúdo sobre brincadeiras, dicas de brincadeiras, fotos, vídeos, é bem legal. Isso aí, galera, segue lá, é @Instituto Adamar em todas as plataformas, tem várias dicas sobre brincadeiras lá. Fique esperto para não perder os próximos capítulos dessa novela. Muito obrigada, Mano, pela entrevista. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, passar essa tarde